Bom dia. Esse é o Cego News, seu boletim diário de notícias em áudio. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Confira agora as notícias da manhã. Kamala Harris e o grande desafio do governo Biden. American Dream. Diariamente, milhares de pessoas se arriscam cruzando fronteiras em busca de melhores condições nos Estados Unidos. Essa realidade fez com que a vice-presidente, Kamala Harris, embarcasse para os 3 países com as maiores taxas de imigração ilegal. Speaking in Numbers. Dados mostram que mais de 170 mil imigrantes foram detidos na tentativa de cruzarem a fronteira americana sem documentos em março. É o maior número em 20 anos. A imigração se tornou um ponto fraco do governo de Joe Biden, já que, enquanto a maioria dos americanos, 71%, aprova sua gestão contra a pandemia, pouco mais de 40% gostam de sua política migratória. Guatemala, El Salvador, Honduras e México. Esses são os principais países de origem dos imigrantes em direção aos Estados Unidos. Especialmente de crianças e adolescentes, que ficam em abrigos durante semanas. Foram mais de 18.960 em abril, ou mais de 60% acima do recorde anterior de 11.494, dos quais aproximadamente 40% eram da Guatemala. Ontem, Harris esteve no país e fez um apelo para que as pessoas não saiam de lá para os Estados Unidos, além de apresentar um plano anticorrupção no país, já que o governo Biden acredita que esse seja um dos principais motivos da saída. Parte da estratégia para desacelerar o ritmo migratório é criar melhores condições de vida e oportunidades econômicas na região de origem, através de investimentos. No mês passado, Harris já havia feito o compromisso de ter 12 empresas americanas, incluindo Mastercard e Microsoft, investindo na Guatemala, em Honduras e El Salvador. Hoje, a vice-presidente se pronunciará sobre o assunto no México. O que mais é destaque pelo mundo? O resultado da disputa acirrada nas eleições do Peru. Estados Unidos aprovam novo medicamento para Alzheimer depois de 20 anos. Espanha reabre fronteiras, mas impõe teste Covid-19 para Portugal, que ameaça com reciprocidade. Os ataques no Amazonas. Clima tenso no norte do país. Nos últimos dias, ocorreram ataques a ônibus de transporte coletivo, agências bancárias e prédios públicos em Manaus e outras cidades amazonenses, como resposta à morte de um traficante de drogas. Para dar um panorama. Uma unidade básica de saúde e o prédio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do estado do Amazonas foram incendiados pelos criminosos, além dos outros imóveis depredados. Na manhã de ontem, depois de uma noite de caos, os ônibus deixaram de circular na capital e as aulas da educação pública e privada foram suspensas. A situação ficou tão preocupante que cerca de 250 equipes policiais estão realizando rondas no estado, e o governador pediu ao Ministério da Justiça que enviasse tropas da Força Nacional para reforçar o combate ao crime organizado. Ontem, então, o governo do Amazonas informou a prisão de 31 suspeitos de envolvimento. Dentre eles, estão os acusados de liderar os ataques e há ainda uma criança de 11 anos, que também foi apreendida. Apesar das prisões, o governo diz não ter chegado ao cerne da organização criminosa. Há acusações sobre o envolvimento de policiais no tráfico de drogas no estado, mas o secretário de Segurança do Amazonas afirma que esses já foram presos. O que mais é preciso saber no cenário nacional? PF pede para STF abrir inquérito sobre Caixa 2 de supostos atos antidemocráticos. Ministro Ricardo Salles entrega telefone celular à Polícia Federal. Queiroga diz que vacinação de jogadores da Copa América não será obrigatória. Economia? Você dormiria tranquilo depois dessa? Musk vs Musk. Uma mensagem supostamente vinda da Anonymous, organização de cyberativismo muitas vezes ligada a ataques hackers, ameaçou Elon Musk por se aproveitar da influência que tem para manipular o mercado de criptomoedas, principalmente por meio de seus tweets. Em um vídeo que parece de filme, são citados diversos movimentos do bilionário, atacando-o várias vezes. A conta mais popular do Anonymous no Twitter, no entanto, negou que é de sua autoria. Falando em hackers mais criptomoedas. Nessa segunda-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que conseguiu recuperar aproximadamente 2,3 milhões de dólares em Bitcoin, que tinham sido roubados por um ataque hacker. É interessante pensar que a moeda é digital, mas não é controlada por nenhum governo, o que dificulta o trabalho das autoridades que, aos poucos, vêm ganhando mais experiência no assunto. Tá, mas e a bolsa?
O Ibovespa tá com tudo. Ontem, o índice subiu 0,5% e, pela sexta vez seguida, renovou seu recorde histórico. Essa é a maior sequência de altas desde fevereiro de 2018. Os motivos: o embalo nos últimos pregões se deu, no geral, por conta da valorização das commodities, da recuperação e previsões positivas do PIB e do andamento da vacinação no país. Já a alta de ontem veio depois do presidente da Câmara, Arthur Lira, tocar em assuntos como a não postergação do auxílio emergencial, a aprovação do novo Bolsa Família e a reforma tributária, o que animou o mercado. O que mais foi destaque em economia? Grupo Gereissati propõe reestruturação societária na Iguatemi. Dólar sobe 0,02%, cotado a R$ 5,04. Marfrig relata participação de 27,8% no total de ações da BRF.